Crianças confusas, agitadas, desatentas, que não conseguem acompanhar o ritmo da escola. Pais preocupados e cheios de dúvidas. Educadores sem preparo para lidar com alunos que necessitam de mais atenção. E médicos que encontram um diagnóstico para responder a todas essas questões. A hiperatividade. Cerca de 3 a 5% das crianças, isso nos Estados Unidos, e a gente pode transpor isso aqui para o Brasil, tem esse problema hoje em dia. Acaba sendo a criança que ela tem uma atividade motora muito maior do que o normal, ela tem dificuldade para se concentrar e de realizar as atividades da vida diária. 50% delas vão virar adultos com algum grau de problema e outros 50% vão ter uma vida normal. O que muda no dia a dia dessa criança? Quais são as grandes características desse? A criança geralmente ela tem dificuldade para se centrar nas atividades de escola, por exemplo. Ela tem dificuldade para brincar, para ter jogos no qual precise ter uma atenção sustentada. Ela geralmente é irrequieta, ela fica sentada na cadeira, corre, abre o móvel, até se expõe a situações de perigo. E muitas vezes, até socialmente, tem comportamentos inconvenientes. E muitas vezes são repreendidas e acabam colecionando diversos, entre aspas, fracassos de broncas e castigos sequencialmente. Resultado do transtorno, queda no rendimento escolar, crianças reprimidas, criticadas, perseguidas e com o futuro ameaçado. Muitas vezes ela poderia ter todo o seu potencial criativo e toda a sua parte afetiva bem desenvolvida e acaba não tendo, porque ou elas são líderes, geralmente quando a gente pega principalmente os garotos que tem mais essa parte motora bem acentuada, ou então eles acabam sendo excluídos. E hoje em dia, com essa questão do bullying, etc., ela pode se tornar, na verdade, excluída e isso pode ser ruim. Enfim, pode não se ter todo o seu potencial intelectual presente por não se saber conduzir essa situação. Tânia é diretora de uma escola e se depara todos os dias com casos de hiperativos, mas ela afirma que não é certo generalizar. Hiperatividade é uma coisa completamente diferente da criança que ela é conduzida sem limite, sem regras, sem combinados. Existe uma metodologia sua diferente, por exemplo, aqui na escola para se tratar essas crianças? Eu costumo dizer que quando perguntam, Tânia, qual é a metodologia que você mais gosta? Eu falo, é a metodologia do tem que e do pode ser. Muitas famílias fazem apenas o que a criança quer. Isso é uma questão histórica. As mulheres indo para o mercado de trabalho, ficando menos tempo com os filhos e aí querem compensar. E sendo mães mais tarde também. Há todo um contexto aí. Então, entra aí a escola também na orientação dessas famílias, né? Para essa questão de se colocar o limite. A criança ela é mais agitada porque hoje muitos pais também precisam compensar a ausência, matriculam as crianças em 15 coisas durante o dia. Então, aí tem uma hora que eu paro e penso assim, será que essa criança ela é hiperativa ou está sendo desenvolvido isso por excesso de estímulo? Um ambiente bem estruturado, principalmente com regras, então hora para dormir, hora para estudar, hora para se alimentar, ele traz benefícios para esse cérebro se maturar. Então, numa situação de ambiente familiar desestruturado, com muita briga, muitas vezes com separação, com pais ausentes ou extremamente enérgicos, podem, na verdade, atrapalhar, em vez de ajudar. Então, a grande dica é não recriminar ao extremo, não bater, não castigar. Sim, elogiar os momentos de sucesso, os momentos que a criança teve um bom desempenho e, junto com ela, fazer ela entender como o cérebro dela funciona e ensiná-la, na verdade, a lidar com essas inibições. Muitas vezes essas crianças falam antes de pensar, agem antes de pensar e tem que ficar lidando com a consequência de uma atitude que não era a principal a ser escolhida naquele momento. É preciso ficar atento aos sinais, procurar um especialista, ter certeza do diagnóstico e começar um tratamento. Na verdade, existe orientação terapêutica, né? Existem remédios que são estimulantes cerebrais e a gente sabe que o sucesso deles, quando bem empregado, chega a 75% dos casos. Mas existem trabalhos mostrando que existe o efeito placebo, ou seja, medicamentos, entre aspas, de mentira que você oferece para a criança e 60% delas melhoram. Então, tem muito mais uma questão de todos entenderem
a própria criança entender como ela funciona, os pais, a família, os professores, os familiares, os amigos, e isso leva a um melhor desempenho. A gente não pode deixar de falar que neuropsicólogos têm um papel fundamental em reabilitar e treinar essas crianças a desenvolver esse poder da inibição do lobo frontal sobre os instintos iniciais, o papel dos próprios pedagogos, psicopedagogo e, obviamente, do profissional, do psiquiatra infantil, do neurologista infantil, enfim, do profissional que pode tratar com medicamento essas crianças. O que é importante dizer é que não existe uma pílula mágica para tratar o problema. É alguma coisa que precisa se entender que essa criança funciona diferente. Ponto. Só isso, na verdade. E a gente tem que tirar proveito dessa situação. E, Tânia, como tirar proveito dessas crianças hiperativas ou dessas crianças que têm inteligências múltiplas? É você descobrir qual é a habilidade que ele tem maior, o que mais o chama atenção, que é por aí que você consegue trabalhar com ele, né? Esse momento da troca dos combinados, das regras, do que vamos fazer, da conscientização, né? Dessa relação de afinidade, tem que ser por meio dessa habilidade que ele tem, porque todo mundo tem uma habilidade, seja onde for, e cabe ao educador perceber isso e conseguir desenvolver todas as atividades por meio dessa habilidade que ele tenha.